Sejam todos bem-vindos a mais um tutorial sobre o Idea Maker. Neste vídeo eu vou usar o perfil da Ender 3 e vou explicar sobre a aba Otter. Lá tem alguns recursos que as pessoas ignoram ou simplesmente não dão atenção, mas que podem dar uma força na impressão 3D. Então, para me auxiliar aqui nas primeiras configurações, eu vou utilizar um Pokémon, uma Clefairy. Em específico, esta Clefairy diz que o modelo está inválido, mas eu sei que ele funciona. Porém, essa Clefairy aqui tem um probleminha no topete e no rabo. E acho que na asa também. Então, o rabo e o topete, eles fazem parte do corpo principal. Porém, a asa não faz. Então, a asa, ela está apenas ali. Ela não é um bloco único com o corpo. Por outro lado, o rabo dela e o topete, eles são corpo único. Porém, essa parte que ele foi enrolado aqui, ele entra dentro do corpo. O mesmo vale pro topete. Dá pra notar aquela linha preta ali, né? Então, aquela linha preta ali é uma junção que não é conectada. Então, ela passa por dentro do corpo. Então, dá uma fatiadinha aqui só pra demonstrar. Tecnicamente a shell deveria passar por fora, 100% por fora. Porém, neste modelo aqui a shell é subdividida em algumas partes. Por exemplo, aqui no topete ele começa a dar essas pequenas bugadas aqui. Isso daqui já indica que o modelo foi salvo de forma muito porca ou o autor não se tocou que tinha esse probleminha. Agora aqui na asa. Na asa vai dar claramente para ver que ela não se conecta ao corpo. Simplesmente está ali, ó. Só que se você notar, a curvatura do objeto usado está ali. Assim como a curvatura do corpo, elas estão se negativando. Então, a shell ela vai cumprir com a parte negativa dela, como o fatiador está mandando. Agora, lá para baixo no rabo. Se notarem, ó, a shell segue o desenho do rabo. Porém, quando chega nessa parte ali que ele faz a voltinha, ele considera como dois STLs separados. Então, isso daqui tem como corrigir direto no Idea Maker sem precisar de software externo. Então, vamos lá. Aqui na aba Otter, já no primeiro label aqui de Repair, você tem dois campos marcáveis. Então, Merge Opened Segments of Model Parts. Isso daqui não tem como eu demonstrar aqui, porque é mais para quando o modelo 3D ele não tem alguma face. Então, uma única face é fácil do fatiador corrigir. Ele simplesmente vai considerar que aquele bloco inteiro está fechado. Agora, isso daqui é importante para essa Clefairy. Merge Internal Overlapping Parts. Então, você habilitando isso daqui, aqueles problemas com shell sobreposta lá, vai desaparecer. Então, aqui na partezinha do topetinho ela tinha esse problema e na parte da asa tem esse problema. Só que agora eu consigo ver um verdinho lá no meio. Isso significa que a shell está passando ali. Então, quando eu abaixo, já não tem mais os bugs no cabelo, já não tem mais os bugs da asa, e a asa está considerando parte do corpo. E a cauda vai estar 100% conectada ao corpo. Não tem mais problema nenhum nesse modelinho. Embora o fatiador diga aqui no cantinho que tem um modelo inválido, que no caso é esse vermelhão aqui. Então, essa parte de Repair você pode utilizar também para esse modelo. Ele vai reparar tudo certinho, dizer que o modelo está ok. Porém, se você não tiver habilitado aquela funçãozinha lá, ele vai continuar dando esses pequenos bugs ali. Então agora, se vocês tiverem algum STL com esse tipo de problema, já sabem como corrigir. Então, fechar o modelo aqui e... eu acredito que a Clefairy só vai ser usada para isso. Então, direto aqui na aba de Otter. Então, esses próximos duas labels aqui, Check Tail Wall e Fill Gaps in Shell, eles fazem parte da função de Single Extrusion. Ou seja, no lugar dele passar duas vezes o bico ali, ele vai passar uma única vez. Seja uma linha fininha ou uma linha bem grossa. Então, isso daí é para poupar tempo de impressão 3D. Porém,
O Check Thin Wall aqui ele está desabilitado, porque ele é para áreas pontiagudas da peça. Por exemplo, a unhinha daquela Clefairy ali é meio pontiaguda. Possivelmente ele fosse utilizar o Thin Wall ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a shell normal, até onde o fatiador está programado para fazer. E se tiver alguma ponta para ele passar o bico, ele vai passar no modo single extrusion. Então ele vai começar grosso e terminar fininho, no caso de dentro para fora ou de fora para dentro, fazendo fino para grosso. O único problema disso daí é que a largura de extrusão ela impede certos procedimentos. Então, dependendo da peça, isso daqui pode deixar algumas marcas mais feinhas. Então, pra mim, eu deixo desabilitado. Mas se por acaso você for habilitar, ele vai ter largura mínima de extrusão e largura máxima de extrusão. Evitem de passar de 200%, porque isso daqui é meio que referente a quando eu expliquei sobre a parte de plataforma Additionals, que tinha a parte de raft aqui. Eu acho que vocês devem lembrar, pelo menos quem assistiu, né? Então, largura de extrusão muito alta requer velocidade baixa, porque o filamento ele não tem muito tempo para ele ser derretido se for muitos processos seguidos. Já por outro lado, a largura mínima, ele vai ter o problema da largura do bico. Então 25% do bico 0,4 que eu costumo usar vai dar 0,1. É meio que impossível ele conseguir fazer a largura de 0,1, mas ele consegue dar uma puxada. Então se você for do 200% para o 25%, é possível. Agora do 25% para o 200% não vai ser possível, ele vai ficar uma melequinha lá. No próximo aqui é o Fill Gaps in Shell. Essa função aqui ele vai passar o single extrusion entre shells, ou entre áreas de shells que seja inacessível para a programação do fatiador. Isso daqui é uma função que ele vai depender muito do... dessa função aqui de Shell Overlap. Então se o Shell Overlap ele não conseguir preencher determinado espaço, você pode usar o Fill Gaps in Shell, que daí ele vai tampar qualquer tipo de buraquinho que tiver ali. E caso eu precise de uma configuração um pouquinho mais fina, pode habilitar isso daqui e fazer a mesma coisa que o de cima. Isso daqui é para você calibrar justamente essa função. Eu deixo desabilitado porque é nativo do fatiador, então eu por enquanto estou explorando bastante esses recursos aqui. Essa próxima label aqui é Overhanging Shell. Então ele vai detectar automaticamente quando tiver uma área de overhang. Por exemplo, deixa eu dar uma fechada aqui. A partir desse ponto aqui do braço da Clefairy, ele começa a fazer um ângulo negativo. Então isso daqui já seria tratado como overhang. Só que aqui no rabo fica melhor de explicar. Então, aqui está quase um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. À medida que ele vai subindo, ele vai diminuindo o negativo. Então, aqui embaixo, ele seria detectado como um overhang. Então, aquela função lá, basicamente, ele vai otimizar essas áreas. Daí você habilitando aqui, você pode definir ali certinho os parâmetros dele. Só que como eu falei, né, eu não estudei muito essa função, porque é uma função nova do 4.1 e os tutoriais, por enquanto, eles estão baseados na 4.0. Mas quem sabe isso daqui eu passe num vídeo um pouco mais avançado mais pra frente. Próximo campo aqui é Global Offsets. Então isso daqui ele mexe direto com o offset da máquina. Você pode adicionar aqui, por exemplo, se a sua mesa em X está iniciando um pouquinho para fora ou muito para dentro, você pode definir aqui, por exemplo, 5 mm para que o X ele inicie 5 mm para dentro da mesa. Mas isso daí vai depender de máquina para máquina, de montagem para montagem e por aí vai. Então eu vou deixar zerado porque o offset de uma Ender 3 ou de uma Bicu é meio que irrelevante. Porque se ele tiver meio milímetro ali para fora da mesa, não vai atrapalhar, já que eu não uso as bordas da mesa. Próxima label aqui do lado é Pause at Height, ou seja, ele vai pausar na altura pré-determinada. Então, você pode adicionar aqui tempos de pausa. Daí então ele vai aplicar o comando, possivelmente o M600, que é o pausa do Merlin. Mas teria que dar uma olhadinha no G-Code para ver certinho qual que é o comando que ele vai aplicar. Porque isso daqui não funciona com todas as impressoras. É só um avisozinho básico. Pode ser que a firmware da sua máquina não esteja configurada para aceitar a pausa, então ela vai ignorar esses comandos. Próximo label aqui é Enable Bridging Detection. O que significa isso? Significa que essa label aqui trata só de ponte. E o que é uma ponte? Uma ponte
um tipo de parte da impressão 3D que liga dois pontos separados sem precisar de suporte. Então, essas configurações aqui são justamente para calibrar isso. Então, o primeiro campo aqui já é porcentagem de largura de extrusão. Como eu falei, né? Porcentagem de largura de extrusão, ele vai depender principalmente da parte de largura de extrusão, onde está o campo principal. Então, largura de extrusão de 100%. Geralmente eu deixo isso daqui em 105% no tempo que eu usava o Simplify, só que eu não estou usando muito a fundo o Bridging. Porém, estou montando uma máquina nova e eu vou explicar muito mais a fundo sobre essa configuração aqui, que eu vou fazer testes nela. Então, esses próximos dois campos aqui que estão desabilitados, o primeiro dele é para você ligar o fan. Por exemplo, você trabalha com ABS, igual eu, então provavelmente você vai ter essa função. Daí exatamente aonde tem as pontes, ele vai ligar o fan em 100% ou na porcentagem que você decidir. Enable Fixed Bridge Angle. Então, o que isso daqui vai fazer? Habilitando isso daqui, a ponte ela não vai fazer um ângulo aleatório. Você vai definir o ângulo que ela vai fazer por toda a impressão. Próximo campo aqui é Minimal Allowed Bridge Area. Isso daqui é o mínimo para ele detectar que aquela parte lá é uma ponte. Então, qualquer parte de camada que tenha mais de 20 milímetros quadrados, ele vai detectar como ponte. Aqui é milímetros quadrados, tá? É um tipo de uma especificação diferente que você não vê em qualquer outro campo, é só aqui mesmo. Bridging Flow Rate. Esse flow aqui é a mesma coisa que o de lá de cima, só que esse daqui ele vai tratar nas camadas internas. No caso, esse daqui é a largura de extrusão e esse daqui é o fluxo. Próximo campo aqui é Maximum Supported Area Percentage. Então, o que isso daqui faz? Quando ele tiver 50% da área de ponte, ele vai acabar desabilitando a ponte. Então, obviamente, ele vai colocar suporte se estiver habilitado. Então, para você desabilitar essa função, é só você colocar em 0. Daí ele vai tratar 100% da área como ponte. Essa outra função aqui no cantinho, essa casinha, é uma das mais importantes que eu considero, porque ele vai aplicar toda a configuração de ponte para as shells. Então, querendo ou não, uma shell faz parte da ponte. E como pré-dependência desse campo, tem aqui Bridging Shell Flow Rate. Então ele vai definir o fluxo da shell. Então é a mesma coisa que esse campo aqui. Só que aqui daí ele só vai afetar diretamente a shell. Daí por que quando eu desabilito ali, ele não desabilita aqui? Porque ele não está considerando isso daqui como parte da shell. Ele vai saber que aquela parte da shell ali é uma ponte, só que ele não vai aplicar as configurações de ponte. Então isso daqui é junto, mas ao mesmo tempo separado. É meio confuso, mas com o tempo dá para entender tudo. Então, o que eu recomendo? Estudem bastante isso daqui, deem uma lida. Conforme você aponta o mouse aqui para cima, ele aparece essas casinhas de leitura ali. Então, aprendam inglês. Eu não sei se um dia o Idea Maker vai vir em português, né? Mas quando vier, eu vou continuar usando inglês. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.